canção ela foi feita na Austrália. Ela foi composta por uma irmã chamada Darlene Zek. E ela tem sido cantada em mais de 30 países ao redor do mundo. E como símbolo de que todos nós, em toda a terra, precisamos considerar o nosso Deus como Rei de todas as coisas, vamos cantar essa canção, que é uma canção internacional, representando a unidade de todo aquele que ama a Deus na terra. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Voltamos com o programa Ligados na Fé e nós vamos ter um momento agora muito especial com uma pessoa mais do que especial, que é o Renato Gabra, que vai estar dando o seu testemunho para edificar a minha e edificar a sua vida. Há exatos 4 anos atrás, eu passei pela experiência que marcou a minha vida determinantemente.
Eu sei que na vida, às vezes, nós passamos por muitas situações difíceis, e é normal que todos nós passemos por situações de perda, situação de dificuldade, situação em que todas as coisas que você olha ao seu redor parecem estar contrárias, parecem estar vindo de encontro à tua vida, e elas te surpreendem de uma hora para outra. E eu também havia passado, nos meus 20 anos de idade até aquele momento, muitas situações assim, mas nada como essa. Nada como aquele momento. Aquele momento me permitiu ver e viver o amor de Deus de uma forma como nunca antes eu pude perceber. Eu estou falando de um acidente que eu sofri no dia 19 de maio de 2009, no momento que eu estava aqui na nossa cidade de Itaperuna, na Avenida Porto Alegre, para quem não sabe, atrás da cooperativa agropecuária da nossa cidade. E eu voltava da faculdade com a minha moto, e ali eu fiquei preso com a roda da frente num buraco. A moto parou bruscamente, e eu fui lançado para fora da moto, o capacete se soltou da minha cabeça, eu bati a cabeça contra o chão e sofri ali um TCE, que é o que nós chamamos do traumatismo crânioencefálico grave. Nesse momento, eu fui socorrido por algumas pessoas ali, chegaram os bombeiros, chegaram curiosos, também minha tia chegou pouco depois ao local e contactou minha mãe, então todos foram ao hospital. Quando chegaram lá, foi dado o diagnóstico. Eu havia tido diversas lesões na minha massa encefálica e uma lesão muito grande de um lado e uma outra lesão menor do lado esquerdo. Ali, naquela situação, todos nós fomos provados coletivamente. Tanto minha família, quanto minha mãe, quanto as pessoas que eu amava, todas elas passaram junto comigo nesse processo. Elas passaram junto comigo todos os momentos de dor, de angústia, muitos dos quais eu não vivi, porque durante 15 dias permaneci em coma profundo, dentro do hospital, na UTI Neuro do Hospital São José do Avaí. Eram momentos caóticos. A situação a cada dia ela se complicava mais. A cada dia que se passava, o quadro evoluía sempre no sentido de uma piora. Todos os dias iam passando, os médicos a cada vez davam menos esperanças. Não porque eles fossem pessoas ruins, porque eles fossem pessoas que não acreditam que a pessoa possa melhorar, ou não acreditam no poder de Deus, mas porque eles estavam vendo um quadro real diante deles. O quadro apresentado diante daqueles homens e mulheres experientes, capazes, era um quadro real. Não era algo fantasioso, não era uma coisa normal, uma coisa comum. Era algo assustadoramente grave. E o risco de morte era altíssimo. Um dos médicos disse que cheguei a 80% de risco de mortalidade. Uma mortalidade acima de 20% já é muito alta. E então, naquela situação, todos os meus entes queridos, a começar da minha mãe, clamaram ao Senhor. E eles pediam: Deus, nós precisamos que o Senhor faça algo na vida do Renato. Começaram a clamar com a fé, colocando em ação a fé, crendo que Deus já estava fazendo alguma coisa, pediram ao Senhor, e a situação a cada dia se complicava mais. Ao passo que as coisas se complicavam, a fé das pessoas envolvidas nessa grande campanha também aumentava. Quanto mais as coisas iam ficando difíceis, também a fé deles aumentava, porque eles não estavam firmados nas circunstâncias e nas coisas que eles estavam vendo diante deles. Eles estavam firmados em algo que nós não podemos ver nem tocar, em algo sobrenatural, que é o poder do nosso Deus. E eu quero poder testemunhar a você hoje que eu sou prova viva de que o nosso Deus, Ele ouve a oração do seu povo e tem poder para ressuscitar os mortos. Porque numa escala da medicina chamada Glasgow, em que a medição vai de 15 até 2, em que o paciente já se encontra teoricamente em morte cerebral, eu tinha Glasgow 3. Primeiro eu fui acometido de uma pneumonia grave. Essa pneumonia, ela se expandiu, ou seja, a infecção saiu dos pulmões, passando para a minha corrente sanguínea. Tive a paralisação de todo o sistema gastrointestinal. Paralisaram-se os meus rins, paralisou os meus órgãos e eu fui tendo falência múltipla de órgãos.
Essa falência múltipla de órgãos é aquilo que acontece quando toda pessoa vai a óbito por causas naturais. A pessoa vai tendo os órgãos vencidos pela infecção. A infecção, ela vai literalmente, as bactérias vão comendo os órgãos do indivíduo. Isso foi acontecendo comigo. O meu rim foi sendo comido, foi murchando, secando pela infecção. Os meus órgãos internos, todos eles. Até que o Deus do céu e da terra resolve ouvir o clamor daquelas pessoas. Ele permitiu que a situação se complicasse, descesse até esse ponto, para que mais ainda ficasse evidente de que foi a mão dele que fez essas coisas. Na vida nós percebemos e recebemos muitos livramentos de Deus, ou seja, situações em que ele nos preserva, nos socorre de algum perigo, em que nós nem sequer percebemos. Às vezes acidentes que nós deixamos de sofrer, às vezes um pequeno perigo que o Senhor nos tira, nos livra, nos esconde, como ele fala, como ele promete na sua palavra que faria, mas coisas grandes assim, coisas que ninguém poderia fazer, coisas que indubitavelmente foi a mão do Senhor que fez, não há como alguém dizer que não foi ele, não há como alguém afirmar que foi alguma coisa natural, que foi algo vindo da capacidade humana, que foi algo que já era esperado. Não. Aconteceu uma situação atípica, como muitas vezes eu creio que acontece na tua vida. E eu quero dizer para você, se existe alguma situação na tua vida hoje, seja ela qual for, se existe uma problemática que está envolvendo a tua vida, se existe qualquer tipo de circunstância que vem te cercando, que vem te oprimindo, que vem te angustiando, eu quero hoje que a minha vida sirva de exemplo de que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. E o mais importante que eu tenho para falar com cada um de vocês hoje, que eu tenho para falar para a tua vida hoje, é que o amor que Deus tem por mim, que Ele teve naquele dia, e que Ele continua manifestando dia após dia, é o mesmo que Ele tem por você. Ele fez isso por mim, Ele fez isso pela minha família, fez comigo essas coisas grandiosas, tão somente porque Ele te ama. Que história de exemplo, né, Ju? Realmente é uma história muito bonita do Renato Gabriel, um testemunho muito bonito. Mas o Renato Gabriel não acaba por aqui. Ele vai estar durante a nossa programação, durante o nosso programa Ligados na Fé. Depois desse lindo testemunho, nós vamos para mais uma bela canção e voltamos já já.